E aí, pessoal, como vocês estão? Beleza pura? Hoje nós estamos aqui para conversar um pouco sobre o simulado da editora FTD que vocês fizeram. E na tela do meu computador, eu não sei se está mostrando a tela, está mostrando a tela? Pode mostrar. Eu tenho a foto da minha avó e do meu avô. Por que eu deixo a foto deles aí? É porque é a minha fonte de inspiração. Tá? Toda vez que eu olho para o meu avô, para a minha avó, que já faleceram tem muito tempo, é minha fonte de inspiração de trabalho, de retidão, então eu deixo esse pano de fundo aí que me inspira. Do mesmo jeito eu digo para vocês, vocês precisam buscar alguma coisa para inspirá-los. Então, o que é? Para aí, eu tenho que descobrir o que é. É a minha gravata, meu terno de advogado, aquela audiência que eu vou defender o meu cliente? Ou é o meu paciente na medicina? Ou os cálculos da minha engenharia? A confusão matemática da contabilidade? Ou o prazer de estar no meio de gente falando de coisas agradáveis como poesia, ser professor? Então vocês precisam encontrar uma fonte de inspiração. Tá? Então a minha primeira palavra é fonte de inspiração. Mas eu gostaria de começar esse nosso trabalho com uma oração que chama oração do pré-vestibulando. E eu gostaria de ler com vocês. Professor, eu sou ateu. Não tem problema, meu irmão. O objetivo aqui é a gente produzir uma força positiva para que você possa lograr êxito. Então eu gostaria de fazer essa oração com vocês. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que me destes de seguir em frente à busca do conhecimento e da profissionalização. Estou a caminho do vestibular, juntamente com outros estudantes que também sonham com uma nova opção de vida. Inspira-me, ó Deus, para que eu saiba responder com sabedoria e calma as questões que me forem propostas. Peço-te que ajudes todos os vestibulandos e os abençoes. Renove a esperança de todos que ainda não conseguiram ingressar na universidade, no curso que deseja, para que não desistam da luta. Obrigado, Pai, obrigado, Deus, e faze-me ver o quanto posso ser útil à humanidade, aprimorando os meus conhecimentos. Senhor, que seja da sua vontade, que o Senhor me dê a minha aprovação, a aprovação dos nossos alunos. Amém? Que Deus abençoe cada um na sua caminhada. E Ele já está abençoando, porque nós já temos um grupo grande de aprovados no vestibular. Agora, o que eu quero falar com vocês? Bem, o padre Antônio Vieira fala o seguinte: quem semeia ventos, colhe tempestades. E vocês estão semeando. Nesse tempo de pandemia, nessa dificuldade, a gente tem uma resposta boa dos nossos alunos, mas ainda tem alguns alunos que estão negligenciando na hora da execução do simulado. E aí eu descobri algumas questões que eu vi que elas não têm nível de dificuldade grande. E aí eu percebo que talvez faltou tempo para realizar a prova, talvez você tivesse um outro objetivo naquele momento, talvez você não estivesse tão concentrado, mas são questões que não são questões com dificuldade para o nosso aluno. Então eu gostaria de chamar a atenção de vocês pelo seguinte aspecto. Um aluno que fica 6, esses números são reais. Um aluno que fica 6, 14, 20, 18, 24,
36, 30 minutos para fazer a nossa prova, para fazer o nosso simulado, que simula a avaliação do vestibular, ele com certeza, ele não, naquele momento, naquele exato momento, talvez não fosse a prioridade dele. O simulado é uma ferramenta muito importante e, além de ser eficaz, ela é eficiente se for usada da maneira correta, que é o caso da maioria esmagadora dos nossos alunos. Nós tivemos alunos que tiveram 880 pontos na prova de produção de texto, que a professora Ana Maria deve comentar com vocês. Olha que maravilha. Tivemos alunos com mais de 920 pontos na redação. Né, Clarissa? Né, Isabel? Né, Eduardo? Né, Vitor Hugo? Arrebentaram na redação. Foram excelentes. Mas a grande maioria saiu muito bem. Agora, o peso do simulado FTD, ele é um peso maior do que no dia do vestibular. Porque as questões do vestibular normalmente são mais fáceis. É porque não há tempo, mas para o ano que vem, com o segundo, que será a terceira, eu vou fazer isso. Vou pegar questões do Enem e comparar com o simulado da FTD, para vocês perceberem que é muito mais difícil. Então, se você está construindo uma média aqui na FTD, nesse simulado, com certeza, lá no dia do vestibular, você vai ter um aproveitamento maior. Porque quer queira, quer não queira, no dia você tem uma concentração a mais. Tá bom? Então, o que eu acho que vocês precisam melhorar para o próximo? Leitura. Ler os textos. Ter paciência para ler os textos. Vocês precisam ter paciência para ler o texto. A prova de linguagens e código, ela tem 40 questões. Dessas 40 questões, eu tenho pelo menos 38 textos. Texto é charge, é música, é pedaço de conto, é poema, pintura, tudo é texto. Então vocês precisam dedicar um pouco mais à leitura. A questão que teve o menor número de acerto foi a questão, deixe-me ver aqui, foi a questão 27. Eu tive só 3 alunos que acertaram. Nós vamos fazer essa questão aqui, você vai ver que é fácil. Mas o que aconteceu? Talvez faltou concentração, talvez você não estivesse num dia bem fisicamente, talvez você teve um jantar meio pesado, mas só você, eu não posso te ajudar agora, só você pode saber o que aconteceu no dia, tá? Mas eu imagino que seja falta de concentração, falta de estratégia. Porque a maioria dos nossos alunos, eles conseguem reconhecer no texto estratégias, argumentos. Então, o que faltou realmente foi paciência para a leitura em algumas questões. O que acontece? Em algumas questões. Beleza? Talvez ali, naquele momento, você tinha outra coisa para fazer. Tá joia? Agora, olha aqui. Vamos então começar aqui. Eu vou pegar essa questão, vou abrir aqui. Couto, beleza. Segundo semestre. Aqui, ó, simulado FTD. Eu vou pegar essa questão aqui. A questão 6. Deixa eu ver se está aqui. Só falta não estar aqui. Ah, não, é aqui embaixo, aí é burro. Então tá, olha só a questão 6. Essa questão 6, eu tive um aproveitamento de 12% apenas. Agora, olha só, eu tenho um texto, tá? Eu tenho um texto. Espalham-se por fim as sombras da noite, tá? Eu vou ler aqui. O sertanejo que de nada cuidou, que não ouviu as harmonias da tarde, nem reparou nos esplendores do céu, que não viu a tristeza, papapá, 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 papapá. Aí eu tenho aqui, ó, Visconde de Tolné
Inocência. Opa! Então aqui eu vou chamar a atenção para a teoria. Eu falei desse livro em sala, está gravado lá. Então o livro Inocência é um livro do romantismo, ele se passa no interior do Brasil, provavelmente Goiás, Mato Grosso, beleza? Ele pertence ao romantismo, é um romance sertanejo, beleza? O texto 2, ele tem um texto, na planície avermelhada, o pirralho não se mexeu, vidas secas, moderno. E aí ele fala o seguinte, essa questão, gente, quem errou essa questão, ele faltou o quê? Faltou paciência para a leitura, e faltou um pouco de teoria. Então aqui ele fala assim, os textos descrevem o sertão. Seus autores apresentam visões. Opa, se eu sei que Visconde de Tournai escreveu Inocência, é do romantismo, então tá tranquilo. Eu já vejo aqui, letra A, idênticas. Opa, um é romântico, o outro é moderno, não pode ser idêntico. Diferente, pode ser, pois Tournai descreve o sertanejo como triste e solitário, enquanto Graciliano Ramos descreve o seio familiar com fator de felicidade humana. No texto não fala isso. Tá? Semelhantes, pois Tournai quanto Graciliano Ramos explora a temática da caminhada do homem do sertão. Vidas Secas pode ser, que é um romance circular, mas Inocência não é. O personagem lá, inclusive tem um filme, que quem representa é o Edson Celulari. Tá? Distintas, pois Tournai idealiza o sertanejo, integrando a natureza, enquanto Graciliano Ramos vai apresentá-lo como um vítima do processo social. É só isso aqui, você só precisaria lembrar do romantismo. Olha aqui, ó, a alternativa correta é a letra D, ó. A palavra-chave do romantismo é idealização. Em Inocência, como com o sertão e com o sertanejo, não é diferente. A gente sabe que o romantismo, ele parte para a idealização. O mesmo não acontece em Vidas Secas, que pertence ao modernismo, podendo também ser chamado de romance neorrealismo, que traz à tona a triste realidade do sertão brasileiro. Como que a gente pode ter uma idealização de um camarada que vive circulando, procurando alguma coisa para poder sobreviver? Aproveitando aqui, esse romance ele é um romance circular. Do jeito que ele começa, ele termina. Com Fabiano e a sua família fugindo da seca. Beleza? Então tá bom, vamos aqui voltar aqui. Deixa eu ver aqui como é que é aqui. Agora eu fecho aqui. Vamos lá, vamos sempre aqui. Olha a questão 7. Essa questão 7 eu tive 6 acertos, que deu uma margem de 15%. Ela é uma questão também que exige de mim um pouco de teoria. E esse livro eu também falei dele. Texto 1 fala do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Texto 2, o leitor é uma figura recorrente e fundamental na ficção machadiana. Uma figura com a qual os narradores machadianos estão em constante tuteio. Beleza, e aí vai indo. A interpelação, papapá. Aí lá no final, eu tenho aí o quê? Eu tenho a fonte, Hélio de Seixas, Guimarães, Precariedade do Leitor. Agora, se você lembra da aula e do Machado de Assis, o Machado de Assis, uma coisa que ele faz é conversar com o leitor. É uma das características que eu passei para vocês, tá? De conversar com o leitor. Caro leitor, se você não está entendendo essa obra, volte 5 páginas. E aí o texto 1 é um pedaço de Memórias Póstumas de Brás Cubas, romance de Machado de Assis. Ele ilustra uma das características centrais da prosa machadiana. Tema do texto 2,
um ensaio interpretativo que trata do diálogo entre. Ô, gente, se o Machado de Assis, tá? Se o Machado de Assis, ele cria alguém que conversa com o leitor, e na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, quem é o narrador dessa obra? A personagem Brás Cubas. Não é o autor e narrador, narrador e Brás Cubas, leitor e obra. Se conversa com o leitor é quem? É o leitor e o narrador. Professor, e se nessa alternativa C eu colocasse leitor e Brás Cubas? Pode ser? Pode, mas aqui ele não está falando isso, tá bom? Então lá no romance ele conversa. Ô, gente, e tem uma magia tão grande nessa obra do Machado de Assis, que ele percebe que você está questionando na sua mente. Então aí diz, no texto 1, o narrador Brás Cubas se dirige ao leitor em tom debochado, né? O texto 2 se propõe a demonstrar essa interpelação do diálogo. Então, gente, não era uma questão assim tão difícil. Era só você lembrar, né? Beleza. A questão 27. A questão 27 também, eu procurei trazer questões que tinham teoria de literatura. Tá? Então ele começa aqui, em geral, 2 aspectos estão implícitos na noção da obra de arte. A. O autor realiza um objeto completo e definido, segundo a intenção bem precisa, aspirando uma fruição que o reinterprete, assim como o autor pensou e quis. Bem, aí ele vai explicando o texto e tal, né, beleza. E aí o que vem aqui? Num determinado momento, ele fala assim, ó, é aonde entra a parte técnica. A sugestão simbolista visa favorecer não tanto a recepção de um significado preciso, mas antes... perdi aqui. Fui olhar o negócio aqui e perdi. A sugestão, estou igual a menina lá da televisão. A sugestão simbolista viva favorecer não tanto a recepção de um significado preciso, mas ante um esquema geral de significado, um halo de significados possíveis, todos igualmente imprecisos e igualmente válidos, segundo o grau de acuidade, de hipersensibilidade, de disposição do leitor. Olha, o que ele falou aqui? Ele falou do simbolismo, não foi? Não falou do simbolismo e da obra de arte. E aí, gente, eu quero chamar a sua atenção, porque o que aconteceu lá na nossa aula? Vocês vão lembrar que eu falei assim, gente, o poeta parnasiano, ele descreve esse vaso. Já o poeta simbolista, ele não gosta da descrição. O poeta simbolista, ele prefere a sugestão. Tá? Então, ele prefere a sugestão. E aí, ele nos dá isso lá dentro do texto, uma característica da poesia simbolista. Aí vem aqui, o leitor tem uma certa liberdade com o qual conta o poeta, para associar o que está no texto àquilo que ele sente e projeta, subjetivamente, a partir das sugestões simbólicas e musicais presentes no poema. Então, essa é a alternativa correta, tá? Aqui, ó, o texto de Humberto Eco define a obra de arte aberta e exemplifica com a poesia simbolista. No simbolismo eu tenho o quê? Eu tenho a percepção da sugestão, beleza? Eu vejo que realmente essas questões que vocês tiveram um erro maior foi por talvez necessidade de tempo ou porque são questões que vocês sabem, vocês fizeram simulados comigo, fizeram atividades e eu sei disso, tá bom? Agora olha aqui, vamos para a última questão. Eu programei 15 minutos, estamos em 20. Apesar de bastante descorada, um tanto magra, era inocência de beleza deslumbrante. E aqui, gente, eu tenho um outro texto, tá? Que vai falar
que vai falar da inocência, mas o que é interessante é que você nem precisa do texto para responder essa questão. Porque se você lembrar da aula, o Cirino, quando ele chega para dar a medicação para a inocência, que lá no livro também chama inocência, ele fica encantado com a beleza de inocência. E aí, então, é a letra A mesmo, estar impressionado com a beleza da inocência, e ele vai morrer em função do amor que ele tem por inocência. E inocência, ela é oferecida, o pai dela falou, ó, você vai casar com um manecão, quer queira, quer não queira. E o manecão era um vaqueiro bronco, rude, né? E inocência se apaixona pelo boticário, Botica, Cirino, que saía ajudando as pessoas. Meninos, olha, Deus está no comando, vocês vão vencer sim, eu só sugiro a vocês que tenham um pouquinho mais de paciência, cuidado na leitura, na concentração e na estratégia de prova, tá bom? Durante a aula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre estratégia de prova. Joinha? Abraço para vocês, vejo vocês na aprovação. Até mais!